Nasci em uma família budista e muito disciplinada nos valores da vida. Ao completar 18 anos fui morar sozinho por ter conseguido um emprego. Dedicava-me à leitura de muitos livros, até que eu vi um livro na vitrine chamado A Divina Revelação do Inferno. Na cultura budista não se falava nesse assunto. O livro me chamou a atenção. Eu comprei aquele livro para fazer parte da minha coleção. Era o único livro evangélico que eu tinha. Comecei a ler aquele livro e sentia medo. Algo no meu coração dizia que o inferno era real. Eu senti grande arrependimento dos meus pecados. Quando se falava em Deus, o nome de Buda vinha na minha mente. Mas depois que eu terminei de ler o livro, passei a acreditar em Jesus. Nunca tinha ido a uma igreja. É muito raro encontrar uma igreja aberta em meu país que é dominado pelo budismo. Descobri que a vida e a paz está no caminho de Jesus. A vida de liberdade que os jovens têm aqui na Malásia é veneno para suas almas. Isso causa morte espiritual e um grande vazio, fazendo-os perderem o verdadeiro sentido da vida. A vida é Jesus. Quem perde isso está perdendo a fonte da vida. Quem desviar desse caminho já perdeu a vida, e entra em um estágio de tormento e tribulação da alma. Não há paz, só incerteza e ilusão do mundo. O desânimo da vida entrava em meu coração por causa das dificuldades que tinha em morar sozinho. As coisas malignas entravam na minha mente para eu usar drogas e beber álcool. Mas aquele livro da Divina Revelação me deu esperança. Eu não tinha uma Bíblia, mas a palavra do livro fazia efeito no meu coração e penetrou no fundo da minha alma. A muralha dos desejos malignos caiu, abrindo uma fenda no meu coração. Fiz a primeira oração e o efeito da presença de Deus foi maior. Eu nem sabia orar, e pela primeira vez me ajoelhava diante de um Deus que meu povo não aceitava, mas que é o único e verdadeiro. Depois da oração, entreguei a minha vida a Jesus e fui dormir. Tive a primeira revelação em sonho. Jesus começou a falar comigo em sonho e passar a sua revelação. No sonho eu estava em um lugar escuro onde não havia luz. Uma voz do céu dizia: "Esse lugar é o país que não tem Jesus." Eu caminhava por esse lugar e não achava nada. Somente ouvia o rugido de um leão. Fiquei em desespero por não conseguir andar. Não havia luz e eu não enxergava nada. Aquele leão pulou em cima de mim e arranhou o meu braço. O leão não era igual aos da África. O leão era negro e estava na escuridão. Só conseguia ver seus olhos. Alguma força maior não deixava aquele leão me despedaçar. O máximo que ele conseguia era me arranhar. Eu andava naquela escuridão, tropeçava e caía no chão. Me levantava e continuava a caminhar em busca da luz. Eu queria achar um lugar onde havia luz para me esconder daquele leão. Eu só queria sair daquela escuridão por não ter defesa contra os ataques daquele leão. Eu não enxergava e nem sabia de onde vinham os ataques daquele leão que sempre me arranhava. Ele só não me matou porque Jesus me protegeu. Estando naquele lugar, eu estava inofensivo e vulnerável aos ataques daquele leão. Até que consegui sair daquela escuridão e entrei em um lugar onde tinha luz. Naquela claridade eu conseguia enxergar perfeitamente. Quando menos esperava, a fera estava ali perto de mim. Havia me seguido e eu consegui ver aquela fera que tanto me arranhou. Não era o leão que pensei que fosse por rugir. Na escuridão eu só consegui ouvir. Não via claramente o que realmente era a fera. Um tigre negro de 2 cabeças e uma cauda de serpente. Aquele lugar de luz me revelou quem era a fera que me atacava sem parar. A luz de Deus abre os olhos espirituais para nós enxergarmos o nosso inimigo verdadeiramente. A luz revela o mal que está em oculto na escuridão. Quando aquela fera percebeu que eu enxergava perfeitamente, e que os seus planos não poderiam ficar mais escondidos, a fera tentou me devorar vivo e pulava em cima de mim para me atacar, mas dessa vez eu me desviava e esquivava das suas unhas. Não estava mais naquele lugar escuro que me impedia de ver a fera. Quando a luz de Deus abre os seus olhos, o diabo fica furioso e tenta te matar. Mas quem está na luz fica vigilante contra as investidas de Satanás. A fera insistia em me ferir, até que uma espada apareceu perto de mim. Eu estava cansado de fugir daquela fera e peguei a espada para enfrentá-la. Fugir do diabo e das suas dificuldades não é a solução. Temos que encarar os problemas de frente com a fé em Jesus. A palavra diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir não é você, e sim o diabo. Eu não podia viver fugindo para sempre, e com coragem igual a Davi enfrentei. Aquela espada que apareceu para mim me motivou a lutar. Eu lutei com aquela fera e consegui feri-la com um golpe mortal que fez-a morrer. Aquela espada é a palavra de Deus que usamos para vencer o diabo. Fiquei livre daquela fera e segui meu caminho. Eu acordei pela manhã, e não entendi o significado por não ser um cristão espiritual. Hoje entendo que aquele mundo escuro era o caminho onde eu andava. Aquela fera era um demônio que me afligia e oprimia a minha vida. O lugar de luz que eu encontrei é o caminho de Jesus.
e a espada que apareceu para mim foi um missionário da Dinamarca que me trouxe uma Bíblia. A fúria de Satanás por eu achar o lugar de luz significa que o nosso inimigo espiritual foi revelado. A minha luta com a fera foi a batalha espiritual que eu tive. O demônio se manifestou em meu pai que é budista e tentou me matar. Eu expulsei o demônio dele e ganhei sua alma para Jesus. Ganhei as almas dos jovens da minha vila. Uma forte perseguição aconteceu contra minha vila, mas acalmou. Tudo isso era a minha luta com a fera. Eu venci a fera no sonho e também venci os que me perseguiam. O cristão que veio da Dinamarca me deu uma Bíblia inglesa. Ele me deu uma espada que me fez vencer. Eu traduzi a Bíblia inglesa para a minha língua através da internet, e fiz uma segunda Bíblia. O diabo se incomodou comigo por ser o único cristão da vila. Eu era o perigo para seus planos. Ele queria me destruir para que não multiplicasse mais cristãos. Aquele território é budista, e ele não quer que nasça a verdade que salve em suas terras. Satanás anda rugindo igual a um leão procurando alguém que possa tragar. Quem se afasta da luz se aproxima da escuridão. São aqueles que se afastam de Jesus e se aproximam do mundo. Quem se afasta da verdade se aproxima da queda, e cai nas profundezas do abismo onde não tem a luz de Jesus. Eu me aproximei de Jesus e a sua luz resplandeceu sobre mim. Eu comecei a orar e a meditar em cada versículo. A palavra de Deus aos poucos tem me edificado. Só assim eu escapei do leão das trevas que procura presas fáceis para agir. Se a chama se apagar, esse leão da escuridão irá se aproximar. Os demônios rugem ao derredor. O missionário que deu a Bíblia me levou ao seu país. Ele disse que na Dinamarca tinha mais condições para ensinar e preparar um crente. No meu país tem milhões de livros budistas e as condições para ensinar o evangelho são precárias. Eu viajei com esse irmão para aprender mais a palavra de Deus. Eu tenho orado e absorvido a palavra de Deus. Jesus tem derrubado as barreiras na minha vida e vencido por mim. Eu estava na Dinamarca fazendo a obra com um missionário. Um dia eu cheguei do evangelismo e eram 5 horas da tarde. Eu estava sentindo dores de cabeça forte. Fui dormir e entrei em um sono profundo. 1 hora depois eu estava em pé e o meu corpo deitado. Uma escuridão começou a caminhar em minha direção e invadiu a casa. Um túnel negro fechado apareceu na minha frente. Esse túnel se abriu, e uma força maligna me puxou para dentro. Aquele lugar parecia uma placenta em forma de um perfeito círculo, e se moldava mexendo igual a uma cera de chiclete. Essa placenta tinha vida e se alimentava de almas. Aquele lugar crescia de tamanho tanto em comprimento como em largura. O lugar enchia igual a uma bexiga, e suportava grande capacidade de almas. Um monstro horrível de aparência repugnante disse: Eu tenho a ordem divina para não te machucar. Vou mostrar como são as leis aqui no inferno para todos os seus moradores. O monstro me levou em vários lugares do inferno. Eu tinha muito medo de estar em sua companhia. Aquele monstro tinha um grande olho em sua testa. O seu corpo era cheio de olhos que vigiavam aquele lugar. Um daqueles olhos que ficava em suas costas piscou para mim. Ele tinha ouvidos nas costas e em cima dos ombros. Tinha narizes espalhados pelo seu corpo que saíam secreções. Esse monstro fedia muito. Entramos na primeira sala do inferno que fazia parte da casa de tortura. O monstro disse: Aqui estão todos os que tinham pensamentos malignos quando estavam na terra. Eles não deixavam de pensar em maldades e morreram em seus pecados. Os demônios torturadores abriam os crânios e arrancavam o cérebro das pessoas e se alimentavam. O monstro me levou para a segunda casa. Os demônios torturadores com ferro quente furavam os olhos das pessoas. O monstro disse: Essas pessoas são as que assistiam televisão, conteúdos pornográficos em sites, revistas e livros. O monstro olhou para mim e disse: Os seus olhos são maus. Lá na terra tu olhava para as mulheres sensuais. E se você não crucificar esses olhos malignos, quando morrer estará nessa sala, e terá os olhos perfurados eternamente. Quando o monstro disse isso eu fiquei com muito medo. O monstro me levou para a terceira sala do inferno. Ele disse: Todos os que estão nessa sala usaram os seus ouvidos para ouvirem a nossa voz e fizeram tudo o que nós mandamos. Eles também ouviram o nosso evangelho e fizeram a nossa vontade. Os demônios furavam os ouvidos das pessoas e depois arrancavam. Eles pegavam as orelhas das pessoas e fritavam em uma frigideira gigante. O monstro disse: Essas pessoas que estão aqui ouviam músicas que não são cristãs. Aqui estão cristãos que ouviam as nossas músicas. Todas as músicas que louvam o mundo, o dinheiro, a mulher e as riquezas são nossas. Qualquer música que não louva a Deus pertence a nós. Os demônios empurravam um ferro quente em brasa nos ouvidos das pessoas que ultrapassavam o outro lado. O monstro me levou para a quarta sala do inferno. Ali havia todos os jogos adultos e infantis como xadrez, dama, baralho, dominó,
jogos de máquinas e de casas lotéricas. As pessoas que são torturadas ali são viciadas em jogos. Eu vi crianças viciadas em games naquela sala. Os demônios cortavam as mãos dos viciados em jogos. O monstro disse: Aqui tem cristãos viciados em nossos jogos de entretenimento. Alguns deles gastavam seus dinheiros em apostas. O monstro me levou para a quinta sala. Eu vi caldeirões cheios de corações humanos em lamas fervendo. O monstro disse: Esses corações que estão nos caldeirões são maldosos, e guardaram desejos e pensamentos pecaminosos. Quando subir à terra, não guarde nada de ruim em seu coração para não vir parar aqui. As pessoas daquela sala não tinham corações. No lugar do coração havia apenas um buraco vazio. O monstro me levou à sexta sala. Era uma sala de dança que parecia uma sala de show. A realidade é que o show daquela sala não parecia igual na Terra. Todas as pessoas eram obrigadas a dançarem em cima dos pregos de brasas. Cada pisada nos pregos o sangue jorrava. Os bêbados estavam sentados na cadeira que prendiam eles para não saírem. Todos bebiam ácidos que derretiam as suas gargantas. Todas as bebidas alcoólicas são ácidos no inferno. O monstro me levou para a sétima sala. Ali é um prostíbulo onde os demônios forçam homens afeminados e mulheres de programas a fazerem sexo com eles. Tudo que eles faziam na terra fazem no inferno. O monstro me levou para a oitava sala. Ali estão todos os jovens que são castigados por desobedecerem aos pais. Os demônios tinham chicotes de aço que estavam em chamas e judiavam desses adolescentes. O monstro disse: Esses rapazes não obedeciam aos seus pais. Não aceitavam as suas autoridades. Eles não entendiam os pais e discutiam. Os seus pais eram desonrados pelos filhos rebeldes. O monstro me levou na oitava sala. E ali estão todos os mágicos e ilusionistas sendo torturados. Eu vi palhaços de circos sendo torturados. Eles estão ali por fazerem a imagem de Deus em imagem de palhaço. Os que fazem mágicas e truques também estão ali. O monstro disse: Qualquer brincadeira que engane e ilude as pessoas são nossas. O monstro me levou na nona sala. Ali estão todas as pessoas que foram enganadas pelos livros, revistas e jornais. Dentro daquela sala tinha uma banca de jornal. O monstro disse: A nossa mentira está espalhada pelas bancas de jornais da Terra. E todos que compram esses materiais estão perdendo seu tempo e deveriam estar lendo a Bíblia. Nós criamos essas bancas para distrair e roubar o tempo deles. Olha a mentira das novelas nas revistas. Os noticiários dos jornais são uma mentira para vender. As revistas fazem propagandas de incentivo para ver os próximos capítulos das novelas. O monstro mostrou gibis de história de quadrinhos e mangás. O monstro disse: Os povos da Terra enxergam essas histórias em quadrinhos como inofensivas, mas são nessas revistas em quadrinhos que estão nossas doutrinas. Temos ganhado muitas crianças através dos gibis e desenhos. Todos os que são torturados pelos demônios foram enganados pelas revistas, livros e jornais. O monstro me levou na 10ª sala. Para minha surpresa, só tinha crianças de 5 a 10 anos de idade. Os demônios atormentavam todas as crianças. Eu vi como de dentro da cabeça dessas crianças pegava fogo e fumaçava. Nessa sala haviam brinquedos como bonecos, super-heróis de plásticos e bonecas femininas. Aqueles brinquedos criavam vida, pareciam que estavam possuídos e davam gargalhadas. O monstro disse: Aqui é a idolatria infantil que implantamos dentro dos lares. Criamos os super-heróis, salvadores do mundo para doutrinarem as crianças. As suas memórias do verdadeiro salvador de suas almas desaparecem. Eles preferem os heróis em quadrinhos que não existem ao invés daquele herói que entregou a sua vida para salvar a humanidade. Essa é a nossa mentira que trazemos do mundo de ficção a cada criança. O monstro me levou para a 11ª sala. Ali estão todos os praticantes de artes marciais. Não importa a modalidade de luta. Um octógono, talvez um tatame ou ringue. Eu não sei dizer o nome, mas era um lugar de lutadores. Os demônios jogavam os lutadores naquele ringue e diziam: Vamos lutar. Os demônios davam socos neles que voavam para cima. Os demônios torturavam os lutadores samurais. Eles eram retalhados pelos demônios que usavam espadas. Eu vi como eles cortavam as cabeças, pernas, braços e outros pedaços que ficavam espalhados pela sala. O fogo brotava do chão daquela sala e queimava os corpos. O monstro me tirou da casa do terror e começamos a caminhar pelo inferno. O monstro disse: Vou lhe mostrar o seu antigo ídolo que tanto adorava. Ele me levou para um lugar onde eu vi o lutador Bruce Lee. Ele era o meu ator preferido, um dos maiores instrutores de artes marciais do seu tempo. Antes da minha conversão eu assisti os seus filmes. Eu gostava muito dele, e se estivesse vivo eu queria conhecê-lo. Quando ele morreu eu tinha 1 ano de idade. Eu sabia que jamais poderia conhecê-lo por estar morto.
Mas no meu arrebatamento eu conheci o Bruce Lee. Eu vi em um estado de tristeza profunda. Há anos que ele está naquele lugar de tormento. Eu disse para o monstro, por que ele não está na sala de tortura dos lutadores? O monstro disse que ele era muito famoso e não podia ficar em um lugar qualquer. Por isso ele foi jogado em um lugar de famosos. Eu me aproximei dele e cheguei perto. Bruce me pedia ajuda para eu tirar ele daquele lugar, pois já não aguentava mais sofrer. Chegaram alguns demônios e começaram a torturá-lo. Os demônios zombavam dele dizendo: mostra os seus golpes se podes nos derrotar. Tu é o rei da luta. Um daqueles demônios disse: eu possuía você para não perder as lutas. Ou pensou que era invencível. Sem mim não faria tudo aquilo. Eu fazia você dar saltos altos. Aquele demônio começou a aplicar golpes no Bruce Lee, e jogava ele no ar, até que esse demônio quebrou os ossos dele com vários chutes. Bruce ficou no chão gemendo de dor, e as chamas saíam do chão e queimavam seu corpo. Antes da minha conversão eu gostava dele. Aqui na Ásia é normal ter o Bruce Lee como um ídolo. As artes marciais fazem parte de nossa cultura. O monstro disse: todos que praticam artes marciais são nossos. E aqueles que fazem meditações a Buda possuímos o seu corpo. Quem adora Buda vai vir para o inferno. O monstro disse: se dependesse de mim jamais revelaria as nossas obras na terra. Fomos obrigados a revelar os nossos planos. Agora diga para os cristãos tudo isso lá na terra. Muitas almas do seu país serão salvas por causa dessas revelações. O monstro saiu da minha frente com muita ira. Fogo saía do seu nariz. O anjo do Senhor veio me resgatar. Ele desceu até o inferno e me tirou dali. Eu nunca tinha visto um anjo, e fiquei maravilhado da luz que saía do seu corpo. O anjo levou a minha alma para casa. Eu estava de volta à terra. Eu estou na Dinamarca fazendo a obra como missionário. Eu pretendo um dia voltar para o meu país e combater o budismo da Malásia. O budismo prega que não existe nenhum Deus absoluto. Eu posso dizer que Jesus é absoluto. O budismo ensina que podemos seguir o nosso caminho. Temos que seguir a palavra de Jesus. O budismo acredita que o homem não tem valor e acredita na reencarnação. O homem tem valor para Jesus. A reencarnação não existe. Ninguém retorna mais à Terra. Quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou inferno. O budismo ensina que a força do universo ilumina o homem para a salvação. Jesus é o único que salva. Ninguém consegue se salvar sem a iluminação dele. As bênçãos de Jesus estão nos que ouvem a verdade. Amém.